Você foi ensinado a imaginar a vida como permanência, como algo que resiste, que se defende, que tenta durar o máximo possível antes de falhar. Mas essa imagem está errada, não por falta de poesia, e sim por excesso de simplicidade. Neste exato instante, enquanto você lê estas palavras, milhões de células dentro de você estão morrendo de forma deliberada, silenciosa, precisa. Elas não estão falhando, estão cumprindo uma função. A ideia de que a morte é o oposto da vida só faz sentido à distância, quando observamos sistemas grandes demais para perceber seus mecanismos internos. De perto, muito de perto, a vida se sustenta justamente porque partes dela desaparecem no momento exato. Imagine por um instante que nenhuma célula do seu corpo jamais morresse. Não por doença, não por ataque externo, não por erro genético. Apenas permanecesse. O resultado não seria imortalidade, seria colapso. O que mantém a forma do seu corpo, a clareza dos seus tecidos, a precisão dos seus órgãos, não é a conservação absoluta. É a capacidade de encerrar processos antes que eles comprometam o todo. Existe no interior da vida um tipo de inteligência que não pensa, não decide, não hesita. Uma lógica silenciosa que reconhece quando continuar é mais perigoso do que desaparecer. E talvez o mais desconcertante seja isto. Essa decisão acontece sem você. Você não sente, você não percebe, você não autoriza. Ainda assim, ela acontece milhares de vezes por segundo, mantendo uma arquitetura invisível que permite que você continue existindo como unidade coerente e não como uma massa desorganizada de matéria viva. Aqui, a morte não é acidente, é estrutura. No universo, estrelas não colapsam apenas por falha. Elas colapsam porque, em determinado ponto, manter a forma original se torna impossível sem destruir o equilíbrio do sistema ao redor. O colapso redistribui matéria, libera energia, cria novos arranjos possíveis. Dentro de você, algo análogo ocorre em outra escala. Não é metáfora confortável, é paralelismo funcional. A vida, quando observada sem romantização, não é um impulso contínuo de expansão. Ela é um ritmo preciso entre surgimento e desaparecimento, onde permanecer tempo demais pode ser tão destrutivo quanto nunca ter existido. Talvez o erro esteja em perguntar como a vida vence a morte. A pergunta mais fiel à realidade é outra. Como a vida usa a morte para não se perder de si mesma? Se você está disposto a seguir por esse caminho, não como espectador, mas como parte do fenômeno que está sendo descrito, então podemos avançar, porque o que acontece a seguir não diz respeito às células isoladas, diz respeito ao tipo de universo que torna a continuidade possível, dentro de você e fora dele. Há um momento invisível para qualquer instrumento comum de percepção em que uma célula cruza um limiar sem retorno. Não é empurrada, não é atacada, ela entra, nada explode. Nada entra em pânico, não há alarme. A célula simplesmente ativa um programa interno que sempre esteve ali, aguardando não uma ordem externa, mas uma condição específica do sistema. Quando certos sinais se alinham, um dano irreversível, um erro acumulado, uma incompatibilidade silenciosa com o tecido ao redor, a continuidade deixa de ser a opção mais estável. Esse processo não é caótico, é altamente organizado. A célula fragmenta seu próprio conteúdo em partes reconhecíveis, embaladas de modo a não ferir o entorno, não vaza, não contamina, não perturba o conjunto. Outras células, especializadas em remover o que já cumpriu sua função, se aproximam e completam o ciclo. Nada sobra, nada é desperdiçado. Do ponto de vista do tecido, isso não é perda, é manutenção de forma. Se essa morte programada falha, o sistema não se fortalece, ele se torna instável. Células que deveriam sair permanecem, ocupando espaço, consumindo recursos, distorcendo o ambiente ao redor. A vida não colapsa quando algo morre cedo demais. Ela colapsa quando algo não morre quando deveria. No cosmos, algo semelhante acontece em escalas que desafiam a intuição. Estrelas mantêm sua estrutura enquanto forças opostas se equilibram. Mas quando o combustível interno se esgota, insistir na forma original não preserva o sistema, ameaça tudo ao redor. O colapso estelar não é um erro dramático do universo, é uma redistribuição inevitável quando a permanência se torna energeticamente impossível. Dentro de você, essa mesma lógica opera sem espetáculo, sem luz, sem som. A célula não quer morrer. Ela simplesmente reconhece que continuar não sustenta mais o campo ao qual pertence. Essa é uma ideia difícil de aceitar, porque contraria a narrativa dominante. A de que viver é resistir a qualquer custo. Mas sistemas complexos não sobrevivem pela resistência cega, eles sobrevivem pela capacidade de encerrar trajetórias específicas para preservar o padrão maior.
E aqui surge um espelho desconfortável. Quantos processos, biológicos, mentais, sociais, entram em colapso não porque algo terminou cedo demais, mas porque algo ultrapassou o tempo de existência funcional. No nível celular, não há apego à identidade, não há nostalgia da forma passada, há apenas coerência com o sistema. Talvez seja por isso que o corpo funcione com uma elegância que a consciência ainda não alcançou. Você continua vivo não porque tudo em você luta para durar, mas porque partes de você reconhecem, em silêncio, quando não durar, é a forma mais precisa de continuar. À primeira vista, permitir que partes de um sistema se destruam parece uma concessão perigosa ao caos. Mas sistemas vivos não apenas toleram a desordem, eles dependem dela. Dentro do seu corpo, a morte celular não acontece de maneira uniforme ou previsível. Ela surge em pontos específicos, em momentos distintos, respondendo a microvariações quase imperceptíveis no ambiente interno. Não há simetria perfeita. Há flutuação. E é justamente essa irregularidade que impede o sistema de se tornar rígido demais para se adaptar. Se todas as células obedecessem a um ritmo fixo de nascimento e morte, o corpo seria frágil. Pequenas perturbações se propagariam sem amortecimento. O organismo perderia a capacidade de responder ao inesperado. O que chamamos de estabilidade em sistemas complexos não é a ausência de ruído, é a habilidade de absorver variações sem perder a forma global. No universo, galáxias não emergem de distribuições perfeitamente homogêneas de matéria. Elas se organizam a partir de pequenas irregularidades iniciais, regiões ligeiramente mais densas do que outras, amplificadas ao longo do tempo. Sem essas assimetrias primordiais, não haveria estrelas, nem planetas, nem estruturas duráveis. A ordem nasce porque algo não é perfeitamente ordenado. Dentro de você, a morte celular introduz microdescontinuidades que impedem o acúmulo de tensões invisíveis. Ela cria espaço, libera recursos, permite rearranjos. Não é destruição aleatória, é uma forma de turbulência controlada. Há um número que ajuda a ancorar essa ideia sem transformá-la em abstração excessiva. Cerca de 50 bilhões de células passam por esse processo todos os dias no corpo humano adulto. Não como falha sistêmica, mas como condição de possibilidade da forma. Esse volume de desaparecimento contínuo não dissolve quem você é. Ele preserva. O caos, quando integrado, não ameaça a vida. A ausência dele, sim. Sistemas que não conseguem eliminar componentes disfuncionais se tornam progressivamente mais rígidos, mais densos, menos responsivos. Eles aparentam força, mas perderam flexibilidade. E quando a perturbação inevitável chega, não conseguem redistribuir o impacto. Talvez seja por isso que a vida nunca busca perfeição. A perfeição seria um estado sem margem para a variação, e, portanto, sem futuro. Você existe porque seu corpo aceita um nível preciso de instabilidade. Nem de mais, nem de menos. A morte celular não remove apenas o que está danificado, ela impede que a própria ordem se torne um problema. E isso nos aproxima de uma conclusão mais ampla. A continuidade não é a manutenção exata do que já existe, mas a capacidade de permitir rupturas suficientes para que o padrão sobreviva. Se esse equilíbrio entre forma e ruptura começa a se revelar, seguimos adiante. Até aqui falamos de células como se fossem entidades isoladas, obedecendo a regras internas claras, mas nenhuma célula vive sozinha. Ela existe imersa em um campo de sinais, pressões, limites e permissões que não pertencem a ela individualmente. Uma célula não morre apenas porque está danificada. Ela morre porque o contexto deixou de sustentá-la. Tecidos vivos mantêm sua forma por meio de uma conversa constante, silenciosa, feita de sinais químicos, contatos físicos e gradientes sutis de energia. Quando uma célula deixa de ouvir esse diálogo, quando não responde mais aos sinais do conjunto, ou começa a emitir mensagens incompatíveis, algo se rompe. Não é punição, é ajuste. O sistema não pergunta quem a célula foi. Ele responde apenas ao que ela é agora em relação ao todo. No cosmos, estruturas também não persistem por identidade, mas por coerência. Planetas mantêm órbitas enquanto participam de um equilíbrio dinâmico. Quando esse equilíbrio se perde, não há memória do estado anterior, há apenas reorganização. Dentro do corpo, a célula que não se integra mais ao campo coletivo torna-se um risco. Não porque seja má, mas porque não reflete mais o padrão do conjunto. E aqui surge um espelho incômodo, não metafórico, mas funcional. A sua sensação de ser um eu contínuo depende do mesmo princípio. Você se reconhece porque bilhões de processos internos permanecem sincronizados o suficiente para produzir uma narrativa estável.
Quando essa sincronização falha, a identidade não desaparece de uma vez, ela se fragmenta. A morte celular protege algo que raramente é nomeado, a coerência global. Sem ela, o corpo não apenas adoece, ele perde a capacidade de se reconhecer como sistema. No universo, quando regiões inteiras deixam de responder às forças que as organizam, não ocorre um colapso instantâneo. O que ocorre é mais sutil. A estrutura se torna incoerente, incapaz de sustentar forma, ritmo ou continuidade. A vida não se mantém pela soma das partes, ela se mantém pelo alinhamento entre elas. E talvez o ponto mais desconcertante seja este: você não controla esse alinhamento, você é o efeito dele. O você que sente, pensa e decide só existe porque algo mais profundo garante que o conjunto continue reconhecível, mesmo enquanto partes desaparecem. A morte celular não preserva indivíduos microscópicos, ela preserva padrões. E padrões, seja em tecidos vivos ou em sistemas cósmicos, não se importam com a permanência de componentes isolados, apenas com a possibilidade de continuar existindo como forma inteligível. Estamos nos aproximando do limite dessa observação. Quando observamos o corpo humano a partir desse ângulo, algo se desloca silenciosamente. A vida deixa de parecer uma posse individual e passa a se revelar como participação em um processo maior. Você não é a exceção que resiste à entropia. Você é uma forma temporária de organização que só existe porque aceita, em cada nível, a lógica da substituição. No universo, nada que permanece o faz por insistência. Estruturas duráveis não são as mais rígidas, mas as que conseguem redistribuir continuamente matéria, energia e função sem perder o desenho essencial. Estrelas morrem para que novos elementos existam. Galáxias se reorganizam para não se dissiparem. O cosmos não preserva componentes, preserva possibilidades de forma. Dentro de você, a mesma lei opera em silêncio. A morte celular não é um detalhe técnico da biologia. Ela é a assinatura de um universo que só continua existindo porque aceita desaparecer localmente para permanecer globalmente. O espanto real não está no fato de que células morrem, está no fato de que, mesmo assim, ou justamente por isso, algo reconhecível continua. Você não é feito da matéria que carrega agora. Você é feito da capacidade de atravessar transformações sem perder coerência. E talvez essa seja a conexão mais profunda entre corpo e cosmos. Ambos existem não como coisas estáveis, mas como padrões em trânsito, sustentados por ciclos precisos de encerramento e recomeço. Quando você respira, quando se move, quando pensa, não está afirmando permanência. Está participando de um acordo invisível entre ordem e ruptura que sustenta tudo o que dura. Nada disso é metáfora espiritual. É a arquitetura da realidade. E reconhecer isso não te coloca acima do universo, nem separado dele. Te coloca dentro. Se essa ideia atravessou você, escreva nos comentários: eu sou parte desse universo.